Glórias a Deus. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo, ao batismo, até porque as pessoas, estou achando uma igreja hoje com pouca gente, as pessoas, muitas, ainda têm certas dúvidas. Como eu encontrei uns amigos, não é daqui da mensagem não, que estava dizendo que encontrou um pastor muito renomado, muito estudado, e quis provar que Deus era trino. Essa ainda disse para aqueles 3 pontos que formam aquilo que antigamente chamava o olho de Deus, né? Aí a Trindade. E ele é muito renomado, veja como o inimigo faz, né? Ele pega logo o renomado e fala, aquele camarada é um doutor. Aí eu expliquei para os irmãos, vou até dedicar este culto a alguns irmãos que eu conversei com ele e eu vou mandar mensagem para eles. Um irmão José e o seu companheiro, o irmão Maurício, que é uma pessoa extraordinária, meu cliente, e ele viu também o homem mostrando que tinha muitos estudos. É como a turma gosta de falar sobre que o nome de Jesus é Yeshua, né? Porque tem que usar o nome. E isso nós já falamos na semana passada, que isso aí é uma convenção, está certa como convenção humana, né? Como convenção humana, mas Deus não tem esse negócio de convenção humana. Deus é tão tremendo que no Pentecostes ele fez todo mundo ouvir de acordo com suas línguas. E todos que ouviram de acordo com suas línguas, ouviram que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Então não é Yeshua, as coisas assim não. Até porque o mesmo nome que daria Yeshua dá para Jesus e dá também para aquele servo que substituiu Moisés. Josué. Josué tem a mesma expressão escrito Yeshua, ou seja, Jeshua. Então, Josué é Jeshua, ou Yeshua, Jesus Cristo. Jesus, né? E Cristo ele chamava de Cristo não, porque Cristo já tem outro significado. Jesus Cristo, ou Jesus como Deus. Aquele que confessa que Jesus é o Cristo, esse tem o Espírito de Deus, tem o Espírito Santo. Mas vamos ler agora, ligeirinho, Isaías 7,14, para poder amarrar mesmo, de uma vez por todas, amarrar esse negócio de trindade. E eu anotei tudo que era possível anotar, eu acho que eu anotei, sobre o batismo. Se não tudo, alguém achar depois outros. Então, é Isaías 7. Isaías 7,14, depois 9,6. Porque isso aqui é a porta aberta. Se não fosse isso aqui, a porta não estaria aberta, teria dúvida. Agora, com isso aqui, a porta está aberta. Então vamos lá, Isaías 7,14, diz assim, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco, Emanuel. Aquela criança nascia sendo chamada de Deus, Emanuel, Deus conosco. Agora vamos para o 9,6. 9,6. Diz assim, olha. Porque um menino nos nasceu, é Jesus Cristo, né? Um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz.
E poderíamos acrescentar mais uns 10, como Adonai, Elohim, El Shaddai, Jeová e tantos outros. São nomes gloriosos que o Senhor recebeu, nomes que significavam. Jeová tem 7, e cada um de Jeová tem o seu significado. É o próprio Deus, e é o próprio menino, e é o próprio Senhor Jesus Cristo. Vocês dizem amém a isto? Glória a Deus. Eu vou pedir aos irmãos que quem chegar atrasado, diga, olha, o culto do irmão Van, de estudo de hoje, foi para tirar toda a dúvida que Jesus Cristo é o próprio Deus eterno. Somando com a semana passada, né, que a gente falou que quem crê em Jesus tem que crer em Cristo também, Jesus Cristo. Porque quem tem o Filho também tem o Pai. Quem não crê no Filho não tem o Pai e é anticristo e é mentiroso. Então vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos porque o Senhor tem aberto as portas para nós. E nós só temos que te agradecer porque nós não somos dignos. Quando lembramos, ó Pai, que o Senhor fechou as portas para aqueles grupos de saduceus e fariseus, nós não somos melhores do que eles, nós somos privilegiados, porque o Senhor nos escolheu para mostrar a tua palavra e para ter direito a participar do teu reino. Portanto, ó Pai, muitíssimo obrigado nós damos aqui, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, porque o Senhor sofreu, padeceu, tanto lá na glória como aqui na terra. Todo o teu sacrifício foi para que pudéssemos ser feitos filhos de Deus Altíssimo e estar onde o Senhor estiver. Nós te agradecemos por isso, pedimos a tua bênção e misericórdia sobre todos nós. Amém, aleluia. Poder sentar, meus preciosos irmãos. Bem, agora nós vamos ler algumas coisas que eu escrevi aqui, porque se fosse folhear a Bíblia, então porque se alguém tiver dúvida, vocês repita aí o vídeo, aliás não é mais nem vídeo, é só áudio, repita o áudio, e anotem. Uma coisa que eu dou uma dica a vocês, tem aquele marca-texto amarelinho, que ele não atrapalha em nada a letra. Você marca sua Bíblia onde tem batismo, onde tem mostrando que Deus é um, tudo isso aí. Porque quando você abrir, você já sabe, não, eu vou vir em tal lugar, e vai mostrando, e ajuda a evangelizar as pessoas que querem realmente. Esse três irmãos tem um que é pregador, é igual um pastor. Se vou saudar também o pastor Mariano, que é muito amigo meu, mando sempre a mensagem para ele, tanto das pregações dos irmãos da igreja, do pastor, e também o estudo que eu faço. Então, e também ainda uma moça que disse que eu podia mandar para ela, o nome dela é Betânia, é de uma loja que vende temperos lá na cidade, Betânia. Então, eu vou mandar também, porque eu tenho o telefone dela. Então, gente, de maneira que a gente pode fazer isso para ajudar a evangelizar, principalmente as pessoas que creem na doutrina que foi criada pela Igreja Apostólica Romana, que Deus são 3 pessoas. Então, a pessoa manda essa mensagem para ele ler e dizer, estou te mandando porque o tempo está próximo e nós não podemos estar enganados, não. Porque não vão ter 3 pessoas para julgar, não, e nem vai ter Maria para interceder, não. O problema aqui, nós somos todos irmãos em Cristo, mas temos que dizer, irmão, este caminho não vai levar aonde você quer ir, não. Você quer ir ao céu como eu quero também. Então, este caminho não levará ao céu. Confiar que Maria vai interceder por você lá na glória. Maria, uma santa e abençoada serva do Senhor. Irmã nossa, uma irmã querida. Não é intercessora, não. Agora vamos ver, irmãos, eu já li essas coisas aqui. Vamos agora
ver as palavras que eu anotei, certo? Vou ler ligeirinho, porque não tem nada nem que explicar. Se tiver alguma coisa, eu farei. Então começa Atos. Em Atos. Antes de Atos, eu quero falar um pouquinho sobre Mateus. Mateus 28, 19 e 20. Então, Mateus 28, 19 e 20. O que é que diz? Ide por todo o mundo e fazei discípulos entre as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por que foi que eu li, primeiramente, isso para abrir as portas, Isaías? Porque você já sabe, né? Porque vão dizer, olha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você vai dizer, olha, veja aqui Isaías 9,6. Primeiro mostra Isaías 7,14. Que a virgem, aquela criança que nasceu, já nasceu com o nome de Deus. Né? Emmanuel, Deus conosco. E depois os títulos. Mas Jesus Cristo, veja só o que é que o inimigo faz. O inimigo pega as coisas para enganar os outros. Eu vou enganar dessa maneira aqui, dizer que existem trindades. Então, se você adorar trindades, a sua adoração é vã. E a adoração vã, Deus vai se agradar? Deus vai se agradar de uma adoração vã? Não. Ele quer que creia nele, como diz as palavras. Ele chega a dizer, quem crê nas minhas palavras tem vida eterna. Não é verdade? Então, pessoal, olha aí, como eles disseram para mim, esses amigos meus, disseram, olha aí, olha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu mostrei para eles. Eu quero fazer tudo para esse irmão José e outros irmãos que estavam em dúvida, porque encontrou um camarada muito sabido, o inimigo Eliasco. Pegou um cara muito sabido, que estava todo mundo, tem os 3 pontos. Aí começou a mostrar os lugares que tinha os 3 pontos. Cada ponto apresentava uma divindade. Eu disse, não é assim não. Isso aí é o inimigo que quer confundir. Porque o trabalho do inimigo é confundir, principalmente no final dos tempos. Então, quando Jesus disse, ide por todo o mundo e fazer discípulos entre as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ao contrário que muitos pensam que Jesus estava mostrando a Trindade, Jesus já estava mostrando, todo mostrando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós não temos que ler a palavra, a Bíblia, quando a gente vai ler, epa, esse Pai, Filho e Espírito Santo, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro, esse título aqui foi do menino. Segundo o que Isaías escreveu, foi do menino. E o primeiro profeta messiânico foi Isaías. Todo esse é do menino. Então, Jesus Cristo não está falando que existem 3 pessoas, não. Até porque Pai não é nome, Filho não é nome e Espírito não é nome. Pai, ele é Pai porque gerou. Filho, ele é filho porque foi nascido, e o Espírito Santo é o que ele é. Ele é um Espírito e essência. Hã? E isso porque ela gera. Enquanto aqui tem muitas mulheres, talvez não sejam nem mães ainda. E alguns rapazes que talvez não sejam pais. Então é isso. Ele deu essa mensagem, e nessa mensagem que ele deu, não só foi ele não. Só foi Mateus não, Lucas, no seu final, Lucas escreveu assim, Lucas 24:47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Olha, todas as nações, começando por Jerusalém. Olha, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, o que é isso? Não é batismo? Não é verdade? Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. Está vendo? É outra maneira de que Lucas falou.
Lucas falou. E também tem Marcos 16. Marcos 16, 15. 15, 16, vou ler só o 16, que aqui é o foco mesmo. Olha, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Agora veja, aí vem, olha o que é que o inimigo diz. Mas a própria Bíblia diz que batismo não salva, não é isso? Batismo não salva. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo, não é um ato, é o Senhor Jesus Cristo que nos salva. E tem dois elementos que Jesus Cristo usa para nos salvar. O primeiro é lavar a gente com o seu sangue, não é isso? Sepultar a gente e lavar com o seu sangue. E o outro é o teu Espírito Santo. Né? Agora eu pergunto, aqui quem é motorista? É você. Aqui tem alguém que sabe dirigir carro, mas não é motorista? Hã? Sim, mas não podia ter alguém aqui que sabe dirigir carro e não é motorista? Aí você é motorista, aí você faz uma barbeiragem, o carro gira assim, os policiais estão olhando, vai lá em cima, esse cara deve ser ou novato ou não tirou carteira, porque chega lá você tem a carteira. Mas, rapaz, não foi porque eu tropecei aqui no Gelo Baiano, o carro derrapou, não sei o que, mas tome cuidado, você faz aí cheio de gente, podia dar causar um acidente. Agora passa o camarada dirigindo, macio, lindo, bonito, mas quando chega a hora de parar para fazer esse negócio do bafômetro, né? Aí para. Cadê a carteira? Não, porque isso, aquilo, outro, mas você dirigir, você vê que eu vim dirigir tranquilo. Sim, mas você tem a carteira? Mas olha, eu nunca bati, eu nunca avancei em sinal. Isso, só até mecânico, conserta até carro, todo dia a gente. Sim, mas cadê a carteira? O outro podia ser multado, ele vai ser não é só multado não, ele vai ser apreendido o carro. Só tira lá o carro quando você aparecer com sua carteira. Se não aparecer, vai ser uma multa terrível para quem for o dono desse carro. Entenderam agora? Aí diz, você só é motorista se tiver carteira? Pela lei é. Pela lei de Deus. Pela lei de Deus. Você quer se salvar e não quer nem ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo? Então você não tem. Justamente. Ainda, e vai ter aqueles que Senhor, em teu nome, Senhor, nós fizemos maravilha, em teu nome nós expulsamos Satanás, em teu nome nós fizemos tantas coisas gloriosas em teu nome, Senhor. E Jesus disse que dirá assim para eles: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Ou seja, essa expressão nunca vos conheci é aquela expressão de eu nunca me casei com vocês. Eu nunca tive intimidade espiritual com vocês. Nunca vos conheci. Vocês praticam a iniquidade, a gente sabe, a gente não vai julgar ninguém, mas a gente sabe quantos religiosos tem aí, né? Chegar a dizer que se você der mais, Deus lhe abençoa mais. O irmão Branco disse uma coisa tremenda: se você orar pouco, tem pouca bênção. Se você não orar, você não tem nenhuma bênção nenhuma. Se você orar muito, então você tem mais bênção, né? O camarada aí de hoje não estão dizendo, se você der mais dinheiro, então quem está precisando do nosso dinheiro é Jesus. Parece para ele, né? Quem está precisando de dinheiro para comprar ouro no céu, que não tem ouro no céu, para comprar boas moradas, bons palácios que Jesus Cristo vai fazer, tem que ter dinheiro aqui da terra, essa porcaria. Justo, e eu tenho aqui escrito, já que o senhor falou, já vou falar dele. Olha, então veja só, gente, com Deus, nós nunca vamos deixar de pecar só quando entrarmos na glória. Mas aquelas falhas, como criança, a criança não arenga com os irmãozinhos,
né? Estava de dar mordidinha na criança. Ele deixou de ser filho por conta disso? Não. Levou uma chicotada do pai, uma varada. Deixou de ser filho? Não. Agora vem uma criança que nunca fez nada. Aí veio brincar com os filhos daquele homem. E foi maltratado, ele vá para casa, você não entra mais aqui não. Porque ele não conhece aquela criança como a família dele. É assim conosco. Nós não vamos pecar porque queremos, mas pecamos porque falhamos. Todos pecam, todos. Para você ter ideia, sabe, o pastor, o nosso pastor, todos os pastores, antes dele orar por nós, ele ora por ele, porque foi assim que a Bíblia ensinou. Alguém pode dizer amém? Amém. Foi assim, que antes ele tem que orar, Senhor, perdoe minhas falhas, minha incredulidade, perdoe onde eu falhei, e depois vou orar agora por Gilvan, por Samuel, por Nivaldo, por Elias, por Denilene, porque ele já pediu que é para poder chegar diante de Deus com o coração puro e as mãos limpas. O irmão Brando, um homem daquele, fica, Senhor, perdoa minhas incredulidades. Um homem daquele. Então, a gente vê que ele não errava, tanto é que ele pedia perdoar as incredulidades dele. Então, é isso, nós temos um pai e nós somos seus filhos. Se somos seus filhos, o pai faz todo o sacrifício. O meu pai ia pegar trabalho, chegava em casa quase de madrugada. O papai fazia carvão, ia para a mata arranjar madeira seca, cortar, e ele fazia fogueira e esperar que transformasse em carvão. Chegava em casa, aí fazia as compras, gente. Ele era incansável. Tudo isso por quê? Para cuidar de 11 filhos, porque um morreu cedo. Então, é isso que acontece. O pai faz todo o sacrifício pelo filho. Foi o que Jesus Cristo fez, o maior sacrifício por nós. Certo? A gente tem Isaías 53, que ele sabia que estava morrendo pelos nossos pecados e a alma dele se alegrava. Deus, agradou a Deus moer Jesus, por quê? Por causa de nós. Até nós falamos, não, porque nós somos o mais importante, mas nós é o mais importante no sentido, que aqui o pastor até pregou, porque todo o sacrifício de Deus foi por nós. Está lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, ó, deu o seu filho. Não foram Satanás, os demônios que mataram Jesus. Bota isso na cabeça. Ele deu o seu filho para morrer por nós. E Jesus depois disse, eu dou a minha vida e depois eu tomo a minha vida. Esse doar a minha vida, ele já estava um pacto com o Pai Celestial. Ao doar a minha vida, ao morrer e ser sepultado, eu levarei todos os meus que estão lá no meu nome. Amém? E nós estamos lá, para poder ressuscitar. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus por ter feito isso por nós. Então, quando ele ressuscita, ele traz todos nós. Que coisa maravilhosa. Aí, para mostrar a nós como é a coisa maravilhosa, ele permitiu que alguns dos homens que já tinham dormido antes dele morrer na cruz, como Abraão e outros, também ressuscitaram e foram vistos. Mas ele mostra como será. Eu estava escutando um homem, até tem uma voz bonita, explicando a coisa, mas depois, quando ele disse uma coisa que esse negócio que seria transformado todinho, é esse que não crê no arrebatamento, né? Aí então eu esfriei logo. Agora que eu não estava seguindo ele, mas, porque ele estava falando na Bíblia. Mas quando ele disse, aquele caso que Paulo falou em Tessalonicenses, que nós não deveremos, né, ficar, como é que, baixo astral, não pode dizer, por aqueles que já morreram. Não. Porque nós não temos que ficar assim. Porque quando nós partirmos, partiremos para a vida eterna. Aí Paulo diz, e nós não precederemos aos que dormem em Cristo, mas seremos transformados como no abrir e fechar de olhos. Se você fizer assim, você já não é essa bela menina, né? Fechou assim, já estou transformado, já vou subir. Amém? Amém? Agora, e se tiver pessoa assim, a pessoa já de uma idade mais avançada,
feito aqui algumas das irmãs e aqui alguns dos irmãos. Quando abrir fechado de olho, você está careca e está velho, mas não está como jovem. Está como jovem. Qual é a tua idade, Fabiola? Posso saber? Pode dar novinha de qual é a tua idade, Anélia? 21. Já está, quase não está mais no ponto de entrar no céu. Assim. Veja só. O irmão Branco disse que a mulher seria entre 18 a 20 anos, e os homens 21 anos. Não é verdade? Você vê, jovem desse jeito, né? Você também jovem, tudo isso. E 21 anos já está raspando a trave. Agora, quanto mais eu, que tenho 71. Veja só. Não parece, né? Mas eu tenho. Então, então vejam só como o poder de Deus é tremendo. Eu chegar lá jovenzinho, Lena chegar lá jovenzinha, é você mesmo, Gilvão? É, minha filha, mas aqui só se abraça somente como cristão, como irmão. Graças a Deus não tem as glândulas sensuais. O novo nome, justamente, estou dizendo Gilvão porque a gente está falando aqui, mas nós receberemos um nome numa pedrinha branca que só nós sabemos nosso nome. Então, isto é maravilhoso. Então, vamos ver agora o Atos. Já falei em Lucas, agora em Atos. Atos 2, 38 ao 39. Eu falei 36 também, porque eu tinha mais tempo, né? Mas agora eu tenho muitos quadros. Vou mostrar só do tema batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, 38, mas estou aqui com 36, 38 e 39. Aí diz assim: disse-lhe Pedro, sempre Pedro, arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, sabe? E recebereis o dom do Espírito Santo. Aí no 39, porque a promessa, estou lendo 39, porque para agradar mais ainda as pessoas, a promessa é para vós e vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Agora vamos, Atos 8, 16, e também Atos 38, 12, 38. Atos 8, 16, diz assim: porque sobre nenhum deles tinha descido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Isso aqui foi aquele batismo daquele irmão que quando estava batizando, depois foi trasladado para pregar o Evangelho para o eunuco. Aí diz aqui, agora o 38. Aí ele falou do Evangelho ao eunuco, o eunuco disse: tem água aí, que é que impede de eu ser batizado? Aí ele diz: e mandou parar o carro, e desceram na água Felipe e o eunuco, e o batizou. Agora, Atos 10, 48. 10, 48 diz: e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Quando diz Senhor, porque não completou Jesus Cristo, mas nós sabemos que o Senhor que eles conheciam é Jesus Cristo. Mas, noutra página da Bíblia, explicando aqui, Pedro explicando, aí no 11, diz assim, Atos 11, 14. O qual te dirá palavras com que te salvas, tu e a tua casa. Este aqui foi justamente quando o anjo apareceu a Cornélio. Apareceu a Cornélio e disse a Cornélio que enviasse mensageiro a Simão, que está na casa de Simão Curtidor, para que viesse, para que diga as palavras que ele havia de se salvar. O anjo só disse, não disse que palavras eram, porque o anjo não tem permissão de pregar o Evangelho. Ele apenas escutou o anjo dizer isso: vai, chame ele. E foram 3 dias para ele ir lá e 3 para voltar, mas ele esperou. Quando ele esperou, então foi quando Pedro batizou e disse: agora eu vejo que o Senhor não faz acepção de pessoas,
Porque Pedro, antes de ser incomodado lá combater, é aqui que mora Simão Pedro, ele estava numa êxtase, onde ele viu, por 3 vezes, um grande lençol que descia do céu, cheio de animais considerados imundos, porco, macaco, sei lá, todas essas coisas hoje, que os adventistas nem querem nem pensar em comer o porco. Então, a voz diz, Pedro, mata eles e come. Aí Pedro, de jeito nenhum, Senhor, nunca entrou coisa imunda na minha boca. Aí a voz do anjo dizia lá para Pedro, não tornes imundo aquilo que Deus purificou. Está vendo? Então, vocês vejam porque Jesus até disse, não prega o evangelho nem para os samaritanos e nem para gentios. Mas, quando foi em Mateus 28:19, Jesus quis pregar toda a criatura. Tudo Jesus Cristo faz no tempo que Jesus é muito organizado. Agora pregar a toda a criatura. Aí veja, como eles pregaram a toda a criatura e as nações, você acha que dos apóstolos, fulano, tu vai para a Argentina, vou para isso, vou para tal lugar. Você acha que os discípulos diziam isso? Não. Veja como Deus permitiu que houvesse uma avalanche de perseguições para matá-los. E Deus permitiu para que eles fossem para outras nações. Onde eles foram, eles levaram consigo aquela até expressão que Pedro diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. E todos eles foram com a bagagem do Espírito Santo, onde eles chegavam, pregavam o Evangelho. Mas já tinha uma resposta para Deus, que chamaria no tempo do fim, de todos os lugares, né? Chamaria as nações e chamaria os gentios. E chamou, eu quero ver alguém derrotar Israel mais ali. Não tire Israel de jeito nenhum, porque eu li, está lá em Amós 9, 11, 12, e no finalzinho do capítulo 9, que está dizendo que Deus colocou Israel em sua terra e ninguém mais tirará. Vocês podem até ler no final, que é um capítulo curtinho. Então veja só, e Jesus disse, chamarei povos que de outra ovelha de outro pasto, se referindo a nós, se referindo a nós gentios. E antes de dizer isso, ele também tinha dito que trazia as pessoas que viriam como em asas de águia, ou seja, ele não conhecia o avião, aí veio aquele negócio aterrissar e ali descer um bocado de judeus, eles como não conheciam, vindo como em asas de grandes águias, ou seja, os aviões, profecias. E então Deus juntaria todo o seu povo, e hoje estamos juntos, nós, os gentios, estamos combinando e orando por Israel, e Israel, clamando para a vida de Jesus Cristo, está também orando ao nosso favor. Não é importante isso? Que plano perfeito nosso Deus fez. Isaías foi tremendo. Eu não vejo nem muita gente dizer, mas eu creio que Isaías foi um dos maiores evangelistas. Evangelista, a boa nova que é usada entre os gentios. Mas tudo que é boa nova é um evangelho. E o evangelho de Isaías é tremendo. Inclusive foi Isaías que ficou insistindo. Onde está vendo ele dizendo aqui, eu sou o primeiro e o último, fora de mim não há Deus, eu sou Deus, não tem mais nenhum Deus comigo, mas entrava no ouvido e saía no outro, até que, eu não sei, Deus disse, eu já sei que ele não quer mesmo aceitar, aí, Isaías, escreve aí Isaías escreveu, capítulo 7 de Isaías, esqueci agora, que ele diz assim, o meu povo saberá o meu nome. Hã? Pronto, Isaías 52:6.
Aí o meu povo saberá o meu nome, porque naquele dia eu virei e direi, veja aqui, veja que foi que Deus disse. Ele não chamou gentil não, ele chamou o meu povo. O meu povo. Quem conhece nosso Deus pelo seu nome, quem é? Somos nós os gentios até hoje. Até hoje, glória a Deus. Nós conhecemos o nosso Rei da Glória. Glórias a Deus pelo seu nome. Pelo seu nome. E somos chamados de cristãos porque queremos seguir a Jesus Cristo. Vê, os judeus estão lutando para que Deus envie o mensageiro. Eles não sabem. Eles vão saber depois que a noite estiver lá nos ares. Aí é que aparecerão os 2 anjos que estão escritos em Apocalipse 11, que vão mostrar. Moisés vai dizer, aquele que eu vos falava, que Deus levantou um profeta semelhante a mim, a ele ouvir, porque aquele que tiver alguma coisa contra a este profeta será extirpado, desarraigado. Mas aquele que aceitar esse profeta está fazendo a vontade de Deus. Então, Moisés vai dizer, então, esse profeta que eu falar que vocês não quiseram é o Senhor Jesus Cristo. Elias dirá também, eu preguei muito sobre ele, preguei lá no monte do Carmo, no Carmo do Garcia, preguei com o nome de Deus, mas o nome dele iria ser conhecido, porque foi pregado sobre ele lá em Mateus 17, 12, se não falha a memória, que diz, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E depois Deus ainda avançou mais em Malaquias 4, 5, 6, que disse, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está vendo? Tudo isso é Deus prometendo. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Quero dizer que aquele Malaquias ali é João, não é João, porque Malaquias 4:1 já mostra que e naquele tempo a lua perderá seu brilho, o sol também, e os astros cairão, vai passando 3, 4. Quando chega no 5 diz, e o Senhor enviará o profeta Elias antes que venha o grande e terrível do Senhor, grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais, que é do grupo de João Batista, dos pais aos filhos, que somos nós, os apóstolos, e o coração dos filhos aos pais, que somos nós, que vamos também se juntar com a mesma profecia dos profetas. E a Bíblia diz que tudo está baseado na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Amém? Aí é quando depois diz todas essas coisas, tem Apocalipse 10:7, que Deus promete mandar o Elias. Aí Elias vai dizer, está vendo isso aqui? Tudo isso aqui foi ele que mandou e vocês não aceitaram. Aí quando eles cairão em si, quando Jesus se apresentará, aí eles veem a mão de Jesus furada. Aí parece que eu estou vendo ele. Baixam a cabeça, baixam os serviços, e como no futuro, aliás, como no passado ele disse diante de José, nós vamos morrer, que nós fizemos mal ao nosso irmão. Aí Jesus disse, não, isso foi para preservar a vida de vocês. Esses sinais de morte em mim, foi para dar a vida a vocês. Veja, um sinal da morte para ressuscitar, para dar vida a todos nós. Então eles se ajoelharão, e chorarão, prantearão e lamentarão, como os irmãos de José fizeram. Agora, por que José e Davi, todos dois, representavam Cristo? Porque Jesus é o Cristo. E Cristo, separando assim, né?
não é separando de tudo, separando funções. Cristo é o Deus. E o irmão Branco diz que Deus nem olha para os nossos pecados se estivermos debaixo do sangue. Para estar debaixo do sangue tem que estar com Jesus Cristo, né? Com Jesus. Aí ele não olha os nossos pecados. Se está lá com ele, ele é idôneo, todo o poder foi dado para ele. Então está salvo. Se não tiver, ele vai dizer, como disse lá em Mateus 7, 20, 21 e diante: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que eu nunca vos conheci. O que é praticar a iniquidade? É saber o certo, mas continuar fazendo errado. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, de mim também, em tudo, certo? Então vocês já viram como a coisa é tremenda. Então Atos, já falei, Atos, eu sabia que não ia dar para tudo mesmo, mas eu vou fazer mais uma coisa de nada aqui. Então, Filipe mandou parar o carro e pregou e terminou batizando. Então, Atos 15, 14b e 17b. Deus visitou os gentios, primeiramente, para tomar deles um povo para seu nome. Aí o 17b diz: e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que fez todas estas coisas. Certo? Isso aqui, vocês viram que eu falei semana passada, Atos 15, né? Que diz que o altar de Davi estava caído, mas ele ia soerguer o altar de Davi e ia recuperar um resto de pessoas, entre os judeus, que são 144 mil. Aí ele disse, e o meu nome, veja só, e Deus visitou os gentios primeiramente, para tomar deles um povo para seu nome, certo? E depois diz, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que fez todas essas coisas. A 16, 31, 33 diz, naquele mesma noite lavou-lhe os vergões, e logo foram batizados ele e todos os seus. Veja, em casa sua importância para nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos 15, 11, 12. Isso aqui foi uma observação que eu fiz, que não é para esse tema não. Eu estou mostrando que no Atos 15 e também Atos 16, 31, foi aquela vez, 16, 31, do guardião da cadeia, que quando viu que o estrondo abalou tudo, ele foi tentar suicidar-se. Aí Paulo disse, não faça nenhum mal contra você, que nós estamos aqui. Aí ele sentiu que aquilo ali não podia ser diferente, foi a mão de Deus. Aí ele se compungiu o coração, disse, varões e irmãos, o que é que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Aí, vou ver se vocês estão afinados ou vão dizer amém, ou não diga amém sem ter certeza. Aí perguntou a Paulo, aí Paulo disse, sabe o que você faz? Você deixa de roubar, deixa de fumar, deixa de beber, deixa de estar brigando, deixa de se alegar com a prisão, nós aqui. Não foi, não. Tudo isso não é pecado? Tudo isso é pecado, não foi isso não? Então, vou saber das irmãs. Então, o que foi que Paulo disse? Alguém se lembra? Não disse nada disso, você deixa de roubar, de pecar, ele disse o quê? Uma palavrinha de... Pastor sempre pergunta, você crê? Você crê? Pastor Sérgio, você crê? E quer que a gente diga, eu creio, Senhor. Então, o que foi que Paulo perguntou? Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, você, isso, e mande sua mulher crer também, se não ela
Mande seus filhos também, se não entram. Hã? A bênção, quando desceu sobre a casa. Em Cornélio, a bênção da salvação, quando desceu sobre a casa. Todos. Raabe, mulher bonitona, toda bem feita, toda sensual, que todo homem que entrava lá perguntava: onde é a casa de Raabe? Onde é aquela bonecona, aquela Raabe? Mas, quando ela se converteu, salvou ela e toda a sua. Agora, e nós? Todos nós temos pessoas na mensagem, na fé? Temos não, mas nós vamos perder nossos filhos, vamos perder nossos irmãos, nós vamos perder nossos pais? Não, nem amigo que a gente orar por eles, nós não vamos perder. Amém? Porque o nosso Deus prometeu: será salvo tu e a tua casa. Vão entrar noras que não querem nada, genro que também pode não querer nada, cunhados que não querem nada, mas se orarmos por ele, seremos salvos, nós e a nossa família, para a honra e glória do Senhor. Deus nos abençoe, amados irmãos. Deus nos abençoe. Glórias a Deus. E mande essas mensagens, tanto que o pastor pede de irmão, e mande também aqui esses estudos, porque eles têm uma pregação mais afinada. O meu caso é mais no estudo, porque você já tem pregação todo dia. Então faça esse estudo para coisas que às vezes nem tem tempo de falar. Fala apenas bater no nome de Jesus Cristo. Outra coisa, graças a Deus nós estamos evoluindo na mensagem, porque antigamente, irmão Nivaldo, encontrava aqui isso, você crê isso, aquilo, mas você crê essa mensagem? Não conheço não. Aí que eu saí, é até um religioso bom, mas ele não está na mensagem. Dizia mesmo assim. Então, graças a Deus que acabou isto. Eu creio em Jesus, sou batizado. Qual é o seu? Olha, Jesus Cristo mandou Paulo ir para um grupo dos que eram batizados por João. E Paulo batizou. Começa a explicar para ele. Se ele realmente é um cristão, isso é mesmo. E não são 3 pessoas, não. Isso aí que eu falei. Fale com amor os negócios de Isaías 7, Isaías 6. 7, 9, Isaías 7, 14 e 9, 6, e vá trazendo ele, que ele vai dizer. Aí você diga: olha, tudo isso que você fez, você pode ir para a irmã, tudo isso que você vem fazendo, a prova que está agradando a Deus é que Deus fez você, ou a senhora, vir conversar comigo, porque Deus quer que você entre diretamente onde todos devem estar, na mesma linha. E você está crendo em 3 pessoas. Você não vai nada falar, você tem que conhecer a mensagem, nada. Isto é coisa do passado, é coisas erradas que fazia. Tem coisas assim que a gente nota que tinha muitos erros. E o pastor às vezes está tirando um erro desse. Esse outro erro que ele tirou é esse aí, que o camarada para batizar você tinha que dizer assim: você crê no profeta? A Bíblia não diz isso não. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e tua casa. E se o profeta estivesse vivo e eu visse qualquer pastor dizer isso, o profeta repreenderia. Porque assim estava colocando o irmão Branham na mesma posição de Cristo. E eu escuto o pastor dizer, eu noto mesmo, o pastor diz: não. O pastor teve coragem de uma vez numa reunião dizer: não é tudo que o profeta falou que é assim diz o Senhor, não. Coisa que ele falou que não é assim diz o Senhor. Para mostrar a vocês, o cavaleiro do cavalo branco, faltava 2 anos mais ou menos para o irmão Branham morrer. Uns 2 anos, passou a vida dele todo ensinando que o cavaleiro do cavalo branco era Jesus Cristo. Quando foi, na época certa, tudo Jesus tem época certa. Jesus não perde nenhuma época, Deus é que controla tudo. Quando foi no dia que Cristo disse para o irmão Branham: você agora vai pregar sobre as 7 eras. Aí quando ele foi começar a ler aquele livro, daqueles adventistas, de fulano de tal, aí o Espírito Santo disse: epa, pare isso aí, não quero nada a ver com isso.
Aí foi quando ele aprendeu, mais ou menos 2 anos e pouco. Quer dizer, passou a vida dele todo dia pregando uma coisa errada. Mas chegou no tempo, o Espírito Santo disse. E tem coisinhas aí que o irmão Branda disse, ele fez inferência, mas inferência não se pode ter inferência como 100%. Não. E quando fizer uma inferência, a pessoa deve fazer uma inferência muito mais chegando à verdade, apenas botou para ajudar a pessoa a aprender. Então, esse negócio de que o diabo foi zombar de Jesus no inferno, não acontece não, gente. O diabo estava com o rabo entre as pernas. O diabo não tinha coragem de enfrentar Jesus, não. Quando Jesus apareceu, eles ficaram se cagando de medo lá. O que é que nós temos contigo, Senhor? Já viesse nos atormentar antes da hora. Ele sabia que tem a hora deles. Agora, quando ele pegava o ser humano, ele vai lá e diz que ele não presta, que ele é demônio, que ele é Beelzebub, tudo. Está vendo como ele é? E tem coisa mais, tentou pegar Pedro, mas Jesus repreendeu, quando disse, para trás, Satanás, está escrito em latim, vá de retro, Satanás, que quer dizer, para trás de mim, Satanás. E ainda disse, mas tu não tem parte com o meu rei, tu não tem parte com o reino de Deus, tudo. Jesus tinha dado um grande elogio a Pedro, chamou de saveiro do céu, tudinho, né? Porta do inferno, que ninguém passaria, mas naquela hora Jesus foi um esporro em Satanás. E se eu vou tentar enganar ele com Pedro, tentou enganar com pão, não enganou, tentou enganar com poder, a soberba da vida, a soberba de tudo, dos olhos, tudo, não enganou. Aí você tem que pegar um jeito de enganar. Veja que não ia nem demônio muito para Jesus, ia Satanás, que é o chefão. Aí pegou a boca de Pedro, aí, Senhor, tem misericórdia de ti mesmo, Senhor, porque está dizendo que vai morrer. Aquela apreensão, a prova que, mas cada vez que eu prego isso, Deus me mostra uma prova. E essa última prova que eu vi falar foi quando, de quem Lucas aprendeu o Evangelho, de quem foi? Hein? Não fale com medo não, de quem foi? Fale alto. Foi Paulo. Veja se Paulo nem menciona aquele quadro. Paulo não menciona não, e Lucas quando menciona, foi apenas um conselho e aquilo que Deus disse para Pedro, que ele possuiria a porta dos inimigos e tudinho. Aquela outra parte, nem fala Lucas e nem fala João. João estava mais perto de Jesus do que a maioria dos apóstolos, até na cruz que os outros correram, João estava lá ao lado da mãe de Jesus. Veja só, e Lucas diz que minuciosamente procurou saber de tudo quanto foi escrito para mandar para o grande amigo dele, Teófilo, né? Então veja, ele não cita isto, e Paulo também não cita, e ele aprendeu com Paulo. E Jesus nos chamaria, gente, bota isso na cabeça, isso é muito ferido. Satanás, para fora de mim, tu não tem parte comigo, Satanás. E tu só conhece as coisas do homem, não conhece as coisas de Deus. Para trás de mim, Satanás. 6 dias depois, vem Satanás, vamos subir o monte para ir para aquela que apresentou, aquela que foi de Cristo, Moisés e Elias, transfiguração. E a quem foi que o Espírito Santo desceu para falar? Foi em quem? Em Pedro. Bom estarmos aqui, fazer uma tenda para ti, outra para Elias e outra para Moisés. E quem foi que enfrentou todos os perigos? Foi Pedro. Como é que Jesus ia chamar Pedro? Ele não chamou na cara assim, ele não chamou o Judas. Eles temos um demônio, um de voz é demônio. Mas quando Judas chegou, ele foi tão educado que disse, amigo, a que vieste? Aí Judas vai, um beijo na face deles. Judas, com um beijo tu traís o filho do homem. Aquela voz calma.
ia chamar com Pedro. Pedro era tão importante, viu? Pedro era tão importante que o Satanás pediu para se andar com quem? O Pedro. Ele dizia, pegando o Pedro, eu pego o chefe da igreja e faço o que quero. Pedro, para ele, é como se fosse um cabeça, sabe que o cabeça principal era Deus. Quem foi que os pervertedores de Cristo pegou para ser cabeça? Quem foi? Hein? Diga alto, quem foi que os pervertedores? Quem é chamado sucessor de Pedro? São quem? Os papas. Homens que fizeram as piores desgraças durante a vida dele. Tudo que for de vir, eles fizeram. E quando vinham bonzinhos, matavam. E quando morre, chamado de quê? O Santo Papa fulano de tal. O Santo Papa Beltrano. O Santo Papa Cicrano. E todos... Teve um pintor que foi perseguido porque fez o retrato do inferno com o Papa dentro. Sabia? Foi perseguido para a morte. Então, meus irmãos, eu já tomei muito tempo aqui. E Deus abençoe a vocês. E peço perdão também a Ricardo que passei esse tempo. Mas nós vamos continuar, se Deus quiser. Terminamos ali aquela conversa de Paulo com o carcereiro. Deus nos abençoe. Glórias a Deus. Puder dar o like dele.